se eu acho esse ponto. Ele fala, o Felipe Carregal, sobre o investidor que está mais avançado, né? Aliás, eu já sei onde é que eu vou pegar esse vídeo aqui, já sei. Mais fácil ir aqui. Peraí, que eu já vou botar esse trecho dele, porque a partir desse trecho eu vou trazer as informações para você, torcedor vascaíno, que quer saber o que pode acontecer aqui. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se... Ó. Esse é o trecho que eu quero trazer para vocês, que é fundamental. Já vou olhar aqui a galera que está mandando superchat também. Já já a gente conversa. É só botar esse trecho aqui para a gente poder debater e, em cima dele, trazer as informações. Já chegou alguma proposta oficial ao Vasco? Proposta oficial, não. Nenhuma. Concreta, com valores, não. Então, nenhuma que o Pedrinho fosse... Não, mas tem investidor mais avançado no momento. Tem. Tudo bem, mas estou dizendo, alguém que chegou e falou assim, vamos sentar que eu vou falar em números. Ninguém sentou e falou em números ainda? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não, mas tem investidor avançado. Ponto. Então vamos lá. Tem investidor avançado. Essa foi a declaração que mexeu com a torcida vascaína desde quinta-feira, e eu na sexta-feira, durante o Na Conta KTO, falei que a informação subsequente que eu consegui apurar dava conta de que esse investidor, na verdade, não é um investidor, é um grupo de investidores, é um grupo que ainda não está no futebol. Ponto. Vou dar um passo para trás para poder explicar para vocês sobre Evangelos Marinax e a Andreas Radrizzani. O Radrizzani, o italiano, que era dono da Sampdoria, e o Evangelos Marinax, que é dono do Nottingham Forest, do Rio Ave, do Olympiacos, enfim. O grego trocou documentação, NDA assinado, começou a pegar informações e aí parou. Desde fevereiro não dá um sinal. E o interlocutor, quem estava tocando o barco com o Vasco, virou para o Vasco e falou, sigam, se vocês tiverem alguém aí interessado, que aqui, pelo visto, parou. Até nesse nosso podcast, o próprio Felipe Carregal chegou a falar sobre isso. Carregal deu esse detalhe e disse mais. Falou ele, inclusive, que o Marinax, na avaliação deles, né, da diretoria do Vasco, poderia ter usado, eles tiveram essa sensação, o Vasco, para buscar recursos, né, ou negociar com o São Paulo. Então, Marinax, nesse momento, não evoluiu, página virada. Andreas Radrizzani, até onde eu sei, apuração que eu fiz nesse fim de semana, e, cara, assim, desculpa, Chiquinho Charuto, Carlinhos Papai, quem quer descobrir por onde eu apuro, faz o seguinte, senta a bunda numa cadeira de faculdade, estuda 4 anos e tenha 25 anos de carreira. Depois você vai descobrir os caminhos. Caso contrário, só baforando por aí. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, Andreas Radrizzani teve reuniões com o Vasco da Gama, só que sinalizou ao Vasco o seguinte, notícia exclusiva para você, torcedor. Eu, se for investir no Vasco, estou juntando, palavras dele, ao Vasco. Vou juntar um fundo, não sou eu que chego. Eu lidero esse fundo de investidores. Só que eu vou comprar o Vasco para daqui a 3 anos, 5 no máximo, revender. Eu vejo como negócio. Simples assim. Então, assim, o Vasco já pisou no freio e falou assim, esse cara parece conhecer do mercado, é do futebol, mas está olhando aqui muito como business. E mais, sinalizou ao Vasco da Gama que não iria investir no CT. Esquece, se vocês querem trabalho longo, CT não vai ser comigo. Eu vou chegar, vou fazer um choque de ordem,
vai ganhar, vai brigar por títulos, mas depois eu vou vender. Identificado que é uma barca furada. Não isso, o Henrique. Mas com quem eu conversei, a pessoa me disse o seguinte, falou, olha só, Fábio, de todos, foi o mais próximo até a chegada desse novo grupo, que eu vou dizer daqui a pouco para vocês. Mas esses poréns, não vou ficar muito tempo, já quero montar para revender, não vou investir no CT, isso aí pegou. Então o Vasco, que até então tinha esses dois mais avançados, Marinax parou, e esse botou vários poréns. Alguém vai dizer assim daqui a pouco, qual o problema? Faz igual o John Textor, pega o Botafogo em 3 anos, ganha Libertadores, ganha Brasileiro, vai para o Mundial, e depois a conta é altíssima. Principalmente se ele vender para alguém que não tenha o menor planejamento esportivo. Ponto. Não está descartado o Andrés Radrizzani. É como se estivesse nesse momento. Seja bem-vindo de volta aqui, meu amigo Silva Populos. Estamos juntos. É como se ele estivesse num outro cenário. Vamos dizer, está aqui numa estrada. Ele foi para o acostamento, foi dar um telefonema para reunir o grupo que ele disse investidores. Enquanto não reúne o fundo de investidores, o Vasco segue tocando a sua negociação. Aí surgiu, nesse nosso podcast de quinta-feira, o Felipe Carregal dizendo que há uma negociação avançada. E claro que eu fui olhar, com uma lupa mais detalhada, que negociação avançada é essa? Isso aqui também preocupa, o rendimento esportivo também. Então, assim, o que o Vasco foi buscar com esse grupo de investidores? Um brasileiro está intermediando a vinda desse grupo. Grupo esse que não tem nenhum clube até agora. Eles investem em outras atividades, mas futebol, o Vasco seria o primeiro. Grande Jader, tá na área, meu irmão, boa noite. Então, assim, o Vasco hoje tem o bate-papo avançado com um interlocutor nomeado por esse grupo de investidor que não está no futebol, ele é de outras áreas, inclusive o entretenimento. Neste domingo, até porque assim que voltar os campeonatos, o negócio vai ficar jogo em cima de jogo, né? E o Vasco vai enfrentar no próximo dia 5, lá na Arena das Dunas, em Natal, o Montevideo Wanderers. Esse jogo, repito, dia 5, oportunidade dos vascaínos aí do Nordeste de ver o Vasco, principalmente os nossos amigos do Rio Grande do Norte. Mais de 12 mil ingressos já foram vendidos para esta partida. A Arena das Dunas é um dos estádios mais bonitos e agradáveis construídos para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Gostei muito das vezes que eu fui à Arena das Dunas, lá em Natal. 3 jogadores do Vasco, foram campeões mundiais em 1958 na Suécia. Quem era daquele time de Pelé, Garrincha, Zagallo, Didi? Era o Bellini, o Vavá e também o Orlando. Esses 3 aí estavam na Copa de 1958. Estamos chegando a completar 67 anos daquele título. Então é importante contar também quando o Vasco tem jogador na equipe campeã do Brasil. Falar em campeão, no Sub-16 o Vasco venceu o Flamengo na Gávea 2-0 e conquistou o título estadual. O Vasco tinha vencido a primeira e no chamado placar agregado ficou então 5-1. O Vasco fazendo um belo trabalho de base. E já que eu falei em trabalho de base, o técnico Fernando Diniz já observou 11 jogadores.
tanto do Sub-17 como do Sub-20. Isso é extremamente importante, gente, porque ele vai tomando conhecimento do grupo que ele tem. Ele tem um olhar clínico importante, né, de descobrir os jogadores, e isso ajuda demais a equipe do Vasco da Gama. Hoje, dia 29 de junho, é aniversário do presidente Pedrinho. Então, um abraço para o Pedrinho, boa sorte, saúde, para que ele continue comandando aí o Vasco da Gama e, quanto antes, consiga resolver a questão da SAF e também do estádio. Está todo mundo querendo saber quando é que vai começar a construção do novo estádio de São Januário. Então, é um assunto importante, está com o Pedrinho, está com a sua equipe e que vai ser tratado, né, já num futuro breve. E notícias da SAF, muita coisa anda saindo, mas por enquanto o nome do investidor não foi anunciado. Vou vender pelo preço que eu comprei. Eu ouvi alguém falar que se trata de um grupo que quer entrar no futebol, mas não é ligado hoje ainda ao futebol e quer investir no Vasco da Gama. O importante, gente, é ter aí uma parceria para ajudar o Pedrinho, ajudar o Vasco da Gama a montar uma equipe forte. Vai dizer que não ficou, né, com a dorzinha de cotovelo de ver o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Palmeiras no Mundial de Clubes. O Vascaíno não gostaria de estar? Lógico que gostaria de estar, né? Wellington, mas agora a gente está fazendo uns memes aí para os botafoguenses, para os rubro-negros. Isso faz parte do futebol, mas eles estão trazendo o avião cheio de dinheiro. Essa é a grande verdade. E como eles foram eliminados, deixaram de faturar mais 72 milhões de reais no Mundial. E o que mais que eu quero falar aqui? O lateral Leandrinho, que está no Al-Shabaab, lá da Arábia Saudita, o contrato dele termina amanhã. E ele é aguardado aqui no Rio de Janeiro, o lateral Leandrinho, para ser reintegrado ao Vasco da Gama ou ser novamente emprestado. Então vamos ver o que vai fazer o Fernando Diniz e a comissão técnica do Vasco nesse sentido. Eu falei do Botafogo, falei do Flamengo, né? Inclusive hoje eu trabalhei no jogo do Flamengo, que foi derrotado pelo Bayern de Munique 4-2. O time do Flamengo errou algumas vezes. No que errou, tomou o gol, principalmente naquela bola perto ali da área, né? Teve uma do Wesley, teve uma do Luiz Araújo, uma que o Arrascaeta também participou e teve um gol contra ainda do Eric Pulgar. O Flamengo vai retornar ao Rio de Janeiro para retomar o Campeonato Brasileiro e as competições. O Vasco já está aqui no Rio de Janeiro se preparando para a volta do Campeonato Brasileiro, da Copa Sul-Americana e também da Copa do Brasil. Gente, eu quero falar também a respeito do Fluminense, que vai jogar nesta segunda-feira, 4 da tarde. Se o Fluminense for eliminado pela forte equipe da Inter de Milão, que é a vice-campeã europeia da temporada, aí os 3 cariocas estarão de volta ao Brasil. Como o Palmeiras tirou o Botafogo, ele seguiu para as quartas de final e faturou mais 72 milhões de reais. O Fluminense terá Soteldo nesse jogo. Inicialmente ele deve ficar no banco de reservas. Vai ser um jogo extremamente difícil para a equipe tricolor, mas tem que jogar, tem que encarar. Não pode perder de véspera, né? E aí a gente vai aguardar essa partida também. Deixa eu abraçar o Paulo César, lá em Bom Jesus de Itabapuana. Todo dia ele manda mensagem para a gente, como também meu querido José Saraiva, lá em Manaus. Deixa eu abraçar o Rômulo Tadeu. Obra em São Januário, mesma coisa. Houve um andamento com as obras em São Januário.
Pode não ser na velocidade que a gente gostaria, pode não ser na velocidade que o Pedrinho gostaria. O torcedor do Vasco vai chiar quando São Januário estiver interditado, pode ter certeza, porque o Vasco não vai ter São Januário, e se tiver competição importante, o torcedor vai ficar na bronca. Até onde o Vasco avançar esse ano na Sul-Americana e na Copa do Brasil, não teremos a obra em São Januário, isso eu estou garantindo a você. Se hoje for liberado, pode começar a obra, não vai começar, porque entende a diretoria do Vasco que São Januário é um aliado, mas vai ter um momento, talvez no final do ano, que a obra vai ter que começar. Então, também houve um avanço na questão da obra. Atacar as dívidas. Cara, Pedrinho está atacando. Muito, muito. A gente, quando faz a crítica da não contratação de um jogador, vamos contratar melhores jogadores, e essa contratação não vem, é por conta do ataque nas dívidas do Pedrinho, de não querer endividar o Vasco, de não querer fazer algo igual aos outros ex-presidentes, que é o que ele sempre fala. Então, vai estar atacando as dívidas? Tá. Tá atacando bem? Tá atacando bem. Tá atacando bem. Tanto é que houve um balanço aí mostrando crédito. Então, ele está atacando bem. Recuperação judicial, importante, né? Ele colocando os bens dele. Então, o Vasco tem um ataque bom nessa dívida. Afastou a 777, uma briga que não foi fácil, não está sendo fácil, brigar com a 777. Então, por tudo isso, eu vejo muitos avanços, cara, na administração do Pedrinho, muitos. Agora vamos para a parte do futebol, do campo bola. Bom, se você pegar em números no que foi conquistado, o Vasco, o Vasco consegue uma vaga na Sul-Americana, que há muito tempo não conseguia. O Vasco vai a uma semifinal de Copa do Brasil, que há muito tempo não chegava. Né? É uma semi. Como? Na semi. Semi da Copa do Brasil. Isso. Né? Eu falei o quê? Final. Final não, semifinal. Vai para a semi da Copa do Brasil e chega a uma vaga na Sul-Americana. Então, se você pegar isso aí, cara, são resultados que há muito tempo o Vasco não tinha. Só que algumas decisões o Pedrinho demora a tomar. Decisão de contratar e de demitir. E aí, talvez seja a ausência ou a falta da experiência no cargo, de tomada de decisão, do momento certo, de achar o momento certo, né? Erra, sem dúvida nenhuma, ao trazer e permitir trazer amigos para dentro de São Januário. Isso é errado, isso ele peca, ele erra, ele tem uma amizade muito forte, ele não deveria nunca estar com o Felipe. E acho que o Felipe poderia ter aberto mão do cargo, no meio de uma pressão danada. Pedrinho, pela amizade que eu tenho, eu estou indo embora. Pela amizade, vamos manter a amizade. Eu estou te atrapalhando. Faltou humildade ao Felipe, para dar essa liberdade ao Pedrinho. Pedrinho, está claro que eu estou te atrapalhando. Certo ou errado, a pressão é gigante, porque eu estou aqui. Estou indo embora, é melhor. E estou indo hoje à noite na tua casa para a gente tomar um vinho. Acabou. Então, acho que essas falhas o Pedrinho tem. Essas falhas, na demora para contratar, na demora para demitir e também em trazer o Felipe para dentro do Vasco. Daria uma nota de 0 a 10? Daria uma nota 7,5, quase 8. Sim. Cara, se eu for também resumir o Pedrinho, eu acho que ele escolhe um corpo jurídico interessante, né? Essa questão conduzida do afastamento da 777. Quanto mais o tempo passar, mais contraditório vai ficando, porque o Vasco vai vivendo dias difíceis o tempo inteiro, né? E essa não é a ideia de uma condução de SAF. O Vasco que é SAF não vai deixar de ser, né? A condução da escolha de um investidor, eu acho que é uma condução muito obscura. Eu me vejo muito na gestão Salgado, tá? O que está acontecendo, se eu for comparar, não tão igual, mas na condução do investidor eu vejo obscuridade, tá? Não ter muitas informações, está bem oculto, de uma dificuldade de contato.
Eu acho que a gente também precisa julgar a presença do Pedrinho falando com o torcedor escassa depois de vários momentos polêmicos. Não pode acontecer isso. Eu acho que um presidente independente, se ele está certo ou errado, ele tem que aparecer e falar, principalmente com rompimentos da sua própria chapa, onde deixam expostos várias situações. Então, a partir do momento que ele tem uma pauta, beleza, ele não precisa aparecer. Porque imagina, toda vez que aparecer uma pauta, o cara vai aparecer, falar em público, não. Mas quando tem 10 pautas, você faz um acumulado, né? Opa, peraí, já foi demais. Peraí, já acumulou demais muitos assuntos. O torcedor está perdido na questão do potencial construtivo, da reforma de São Januário, não tem uma previsão, não está sabendo nada sobre a venda da SAF, se tem um interessado, quem são os interessados, se podem falar ou não. Se não puder, pelo menos chega e fala que não pode, né? Sobre a questão do futebol, a chegada do Admar Lopes, ele não fala nada. E aí, beleza, eu entendo que na questão organizacional do futebol do Vasco, o Pedrinho é um sócio, né, o associativo. Ele é um sócio. Quem tem que falar é realmente o CEO, que é o Carlos Amodeu, só que foge muito daquilo que ele sempre teve como princípio, como sócio, querer participar do futebol ativamente. Antes de dominar, né, através do eliminar o poder da SAF, o Pedrinho queria ir no CT e não podia, queria adaptar com o futebol e não podia, e aí ele luta por isso. Ok, conseguiu, parabéns. Então agora tem que sentar o rabo e falar em nome do futebol, independente se o CEO é o Carlos Amodeu. Porque aí vai fugir do princípio. Vai fugir do princípio. Ele não é obrigado a falar, porque ele é apenas um sócio, né? Ele, entre aspas, ele representa um sócio, que é o Vasco. Só que quando ele tem essa proximidade, né, de querer estar no futebol ativamente, ele tem que responder pelo futebol. Ele tem que ser, ele tem que ter esse posicionamento. Então, observando ali o Pedrinho hoje, eu acho que peca na questão da amizade, obviamente peca. O futebol do Vasco está desordenado nesse quesito, é muita gente com relacionamento. Eu vejo várias camadas, como eu estou presente em alguns momentos chaves, eu vejo várias camadas de pessoas incompetentes trabalhando, incompetentes demais, e expondo isso assim claramente. E eu vejo que essas pessoas trabalham tranquilamente, como se nada fosse acontecer, de forma extremamente incompetente, mas você vê que tem um elo político. Então, eu acho que a política atrapalha o Pedrinho. Se o Pedrinho se deslocasse da política, realmente colocasse as pessoas para trabalharem, quem são aptos a trabalhar, e pessoas que estão dando problema ou deram problema, serem demitidos por essa causa, eu acho que o Pedrinho ele seria um nota 8, na minha opinião. Eu coloco o Pedrinho hoje com uma nota 5,5 para 6, por conta da condução da venda da SAF do Vasco de forma muito devagar, das amizades e da formulação do futebol, porque como ele quis ser do futebol, Baran, não dá para você trazer um head scout do Flamengo que trabalha com cifras lá no alto, que não precisa ser criativo, que sabe onde vai, contrata um craque lá, indica um craque que está em baixa na Europa ou até está em ascensão em clubes alternativos e contrata por 100 milhões de reais. O Vasco não é esse clube, então o head scout do Flamengo não serve para a gente. Ele não trabalha aqui. Quem trabalha aqui é o do Fortaleza. Então eu acho que algumas escolhas são antiprofissionais, né? São dificultosas para a gente chegar e falar assim, pô, peraí, não dá para ser um nota 7, na minha opinião, por conta disso. Eu acho que o futebol responde por isso. Sobre responsabilidade, eu acho que todos têm que ser, acho que é natural, né? A responsabilidade tem que ser tratada com naturalismo, não como uma evidência de característica. O cara é muito cuidadoso, o cara é muito... Ele está tratando a coisa com responsabilidade. Não, já está ali, já tem que ter isso. Contrato de Coutinho com o Vasco se encerra hoje, clube busca renovação. Chega ao fim nesta segunda-feira, 30, o contrato de empréstimo de Felipe Coutinho com o Vasco da Gama. O vínculo com o meia, que pertence ao Aston Villa, da Inglaterra, ainda não foi renovado, mas o clube carioca segue trabalhando nos bastidores para garantir a permanência do craque. Desde seu retorno, Coutinho tem sido peça importante no elenco e conquistou a torcida vascaína com sua qualidade e liderança dentro de campo. A diretoria acredita que sua continuidade é estratégica para o restante da temporada. Fontes internas indicam que o Vasco já iniciou conversas com os representantes do jogador e do clube inglês para buscar um novo acordo.
A expectativa é que as partes avancem nos próximos dias para selar a renovação. A permanência de Coutinho é tratada como prioridade pela diretoria do Vasco, que vê no camisa 11 um dos pilares técnicos e de marketing do time para o segundo semestre. Vasco tenta empréstimo de Lautaro Dias, do Cruzeiro. O Vasco da Gama está de olho em mais um reforço para a sequência da temporada. O clube carioca iniciou conversas com o Cruzeiro para tentar a contratação, por empréstimo, do atacante Lautaro Dias. O jogador argentino, de 26 anos, está no time mineiro desde o início do ano, mas ainda busca se firmar como titular absoluto. A diretoria vascaína vê em Lautaro uma boa oportunidade de mercado e aposta no seu potencial para reforçar o setor ofensivo. O interesse já foi comunicado ao Cruzeiro, e as tratativas estão em fase inicial, com o Vasco buscando uma liberação sem custos ou com divisão salarial. Lautaro Dias se destacou no futebol equatoriano pelo Independiente del Valle e chegou ao Brasil com boas expectativas, mas ainda não engrenou no Cruzeiro. A possível saída por empréstimo é vista com bons olhos pelo staff do atleta, que busca mais minutos em campo. O Vasco quer acelerar as negociações para contar com o atacante já nos próximos compromissos do Campeonato Brasileiro.